Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Então, estamos aqui para nós comentarmos o final da lição número 3. O Pai enviou o Filho. E no primeiro tópico falamos aí, do envio do Pai, e o amor, o envio do Filho e o amor do Pai. O segundo tópico, o Filho e a plenitude dos tempos. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Trindade no plano de salvação. O envio do Filho, a Trindade, vamos dizer que em ação para nos salvar. O texto base está lá em São João, capítulo 6, 38, que diz assim: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele foi enviado, o envio do Filho, e aqui agora a função da Trindade, em ação para a salvação do homem. Então, como já falei, nós vimos lá no primeiro tópico que Deus decidiu nos amar. Ele colocou em ação o seu amor para com as nossas vidas. No segundo tópico, nós vemos que na plenitude dos tempos quer dizer que o Filho veio no tempo certo, não veio antes e nem depois. E agora nós entendemos algo ainda mais profundo, que a salvação não é pela obra de uma pessoa apenas, não, mas é a Trindade inteira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em movimento para a salvação do homem. Não, o céu não ficou dividido. Deus amou, mas o Espírito não, o Filho ficou em dúvida, não. A decisão foi tomada juntamente. O amor foi tão grande que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um consenso comum, num acordo comum, resolveram que eu e você temos muito valor, porque a Bíblia vai nos dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, dizemos que o céu entrou em um acordo. E a Trindade trabalha em perfeita unidade. Que aqui ele diz, porque desci do céu não para fazer a minha vontade. Não, Jesus não veio fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai que enviou ele. Ele foi enviado para o Pai, ele veio para cumprir a vontade do Pai, ele viveu em obediência à vontade do Pai. A obediência de Jesus não foi forçada, não foi voluntária, foi amor em ação. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, que nós possamos aplicar isso em nossa vida. Que a obediência não é perder liberdade, não, mas obedecer é confiar totalmente naquele que nos ama. E o Filho, a Bíblia nos diz que o Filho é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que pode fazer algo pela minha vida e pela tua vida. João 14,6 vai nos dizer que Jesus dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus não se apresenta como uma opção, não. Ele se apresenta e ele é enfático em dizer: Ele é o caminho, Ele é a solução para a minha vida, Ele é a solução para a tua vida. Não há atalhos espirituais, não há uma mediação alternativa, não há um outro acesso, uma outra pessoa, não. Porque a cruz não é um símbolo religioso, não. A cruz, sim, foi o sinônimo de ponte entre um Deus santo e um homem caído. Só em Cristo a justiça foi satisfeita. Só em Cristo o perdão foi liberado. Que nós possamos aplicar isso. Não somos salvos por boas intenções, não somos salvos por boas obras, não. Nós somos salvos pelo sacrifício, pela graça em Jesus Cristo. O Espírito Santo aplica a salvação no nosso
no nosso coração. Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em João, livro de João, capítulo 16, verso 8, que quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, ou seja, eu e você. Sim, o Pai planejou, o Filho veio e executou a sua obra. E agora o Espírito Santo, ele aplica a obra do Senhor em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele é o que convence do pecado. O Espírito Santo, ele nos revela Cristo. O Espírito Santo, ele regenera o nosso coração. O Espírito Santo, ele nos produz nova vida em nós. O Espírito Santo, ele mostra para nós que a salvação não para ali na cruz, não termina na cruz, não, mas é o começo de tudo para as nossas vidas. E ele chega, a salvação, ela chega até nós pelo agir do Espírito Santo. Ei, não é emoção que transforma, não é uma emoção por eu chorar, não, mas é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, e nós temos realmente o sentimento de culpa, o sentimento de que somos miseráveis pecadores e dependemos da obra miraculosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que sejamos salvos, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a nossa morada eterna esteja reservada. Sim, é uma obra silenciosa e poderosa do Espírito Santo. A salvação, para nós concluirmos aqui, a salvação é a maior prova de que Deus não está distante. Não, João 3,16, Deus amou, o Filho se entregou e o Espírito Santo nos alcançou. A Trindade inteira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entrou em ação, eles entraram em ação para que você, para que eu não fôssemos perdidos. Ei, você não é fruto do acaso, não, você é fruto de um plano eterno. Talvez você conheça a religião, talvez você já tenha lido a Bíblia, talvez você tenha ouvido falar de Deus, mas ainda não vive esse relacionamento com Deus. Eu digo para você que hoje Deus te chama a entender que você não é apenas perdoado, não, mas Deus quer nos adotar como filhos, e nós não somos escravos. Deus quer nós como seus filhos, e filhos não vivem com medo, não, filhos não vivem fugindo, filhos não vivem enganando, filhos não vivem falando mal, não, mas filhos vivem com identidade, filhos vivem com relacionamento com Deus. Adorar a Deus não é apenas cantar, não, dizer que Deus é bom, não, mas é viver com gratidão. Gratidão, primeiramente, não é pelo que Deus pode me dar por bens materiais, por dinheiro, por posição, não, mas é viver com gratidão por uma salvação tão completa que Ele já pagou lá na cruz do Calvário. Porque com o seu sangue Ele comprou a nossa redenção, comprou a minha e a tua salvação. Sim, porque Deus olhou para o mundo, olhando para eu e para você, Ele não vê um justo sequer, porque nós somos pecadores, mas mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando nós entendemos o envio do Filho, nós não conseguimos mais viver da mesma forma, porque quem foi alcançado por esse amor, com certeza, vai viver para glorificar e exaltar o nome desse Deus tão grande. Amém? Chegamos ao final de mais uma lição número 3. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E não esquece, leia a lição, medite na lição, leia a leitura bíblica em classe, né? Dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, o primeiro, o segundo tópico, deixa um joinha para nós, compartilhe, né? E vá no domingo a partir das 8 horas da manhã, procure uma igreja e assista também, participe da Escola Bíblica Dominical. Vai ser bênção para a sua vida.